Ok, obrigado. Bom, boa tarde para quem nos está aqui a ouvir. Portanto, sou o João Pascoal Faria, sou co-diretor da Licenciatura em Engenharia Informática e Computação, a LEIC, que vos venho então aqui apresentar. Portanto, sou co-diretor em conjunto com o colega Pedro Brandão, da Faculdade de Ciências. Eu ia primeiro falar um pouco da área, porque ia escolher a área da Engenharia Informática e Computação. Pode conversar, professor. Por várias razões, incluindo a empregabilidade, depois explicar um pouco melhor para quem nos está aqui a ouvir, o que é que consiste esta licenciatura de Engenharia Informática e Computação. Sou co-diretor da licenciatura de Engenharia numa visão de plano de estudos, venho então aqui saídas profissionais, existem também aqui várias opções de continuação de universidade e depois alguma informação sobre ingressos. Ora, eu acho que tanto é conhecido por todos que de facto, a nossa sociedade cada vez mais depende das tecnologias da informação e comunicação em todos os setores de atividade, quer na esfera profissional, quer na esfera mais pessoal e de lazer, etc. Isso nota-se desde, digamos, as mais tradicionais relacionadas com a gestão das empresas, isto muitas vezes não está visível para alguma informação das empresas, mas também tudo tem a ver com o comércio eletrónico, e tem aqui alguns exemplos de marcas que com certeza reconhecem, e isto, nomeadamente, o comércio eletrónico na área tem crescido em importância, nomeadamente com a velocidade da pandemia. Também em todo o setor da administração pública e serviços públicos, cada vez mais, digamos, a interação com os serviços públicos é mediada pelo digital, e há serviços que são prestados dessa forma. Tem aqui também um exemplo que usamos frequentemente hoje em dia, como o SNS 24, aplicação para tudo tem a ver com o comércio eletrónico, mas há aqui em todas as áreas que têm esta noção, com certeza reconhecem que são usados tecnologias de informação e comunicação. Às vezes, em áreas não é tão visível para as pessoas, tudo que são sistemas controlados por software, nos transportes, na indústria, em toda a indústria. Portanto, há imensos sistemas que de facto dependem das tecnologias e do software para funcionar. Portanto, um avião não seria impensável, não seria navegável, digamos, sem recurso a software, e mesmo nos carros, como sabem, há uma grande evolução no sentido, cada vez mais, da condução autónoma. Portanto, e há imenso software, de facto, que está a funcionar em sistemas não tão visível, às vezes, para as pessoas, e também tudo que é o entretenimento e mídia, portanto, os jogos digitais, as redes sociais, etc. Portanto, está presente, de facto, em toda a nossa sociedade. Isto tem uma consequência do ponto de vista da engenharia informática e dos engenheiros informáticos. Isto resulta também numa grande necessidade e uma necessidade crescente de engenheiros informáticos, pela simples razão que são responsáveis pelo desenvolvimento deste tipo de sistemas baseados em tecnologias de informação e comunicação e software, e são responsáveis também pela gestão da sua operação, nomeadamente quando se coloca questões de cibersegurança e assim, que hoje em dia também são muito sensíveis. Como eu referi, às vezes não está tão visível para as pessoas, por exemplo, nos sistemas, eu tenho aqui exemplos no setor dos transportes, mas os números que vêm aqui, portanto, nos modelos de veículos mais recentes, na aviação, etc., há imenso software, portanto, linhas de código, que estão presentes e que são fundamentais para o seu funcionamento, e nota-se que cada vez mais negócios são negócios de software. Por exemplo, há quem diga que a Tesla cada vez mais é um negócio de software, digamos, não é um fabricante tradicional, né? O fator diferenciador cada vez mais tem a ver com o software. Mesmo no slide anterior, alguns exemplos que eu referi são negócios de software. Por exemplo, toda a gente sabe que a Uber não tem táxis, não é dona de táxis, portanto tem um conjunto de aplicações, um conjunto de sistemas. A Revolut também, portanto, em todo o setor fintech, o dinheiro que temos no banco não é um saco de moedas, é um número de uma base de dados. Portanto, são negócios que manipulam informação e essencialmente mexem com dados e, portanto, são negócios de software. Também cada vez mais funções são realizadas por software. O caso dos carros é um exemplo, e também cada vez mais, mesmo em setores tradicionais, ou seja, para aqueles de vocês que querem ter impacto em setores tradicionais, por exemplo, em Portugal, no setor, há vários setores tradicionais, ou setores, portanto, mesmo no domínio da saúde, cada vez mais uma forma de ter impacto nesses setores é através da implementação de técnicas de informação e comunicação, e hoje em dia fala-se muito na transformação digital e transição digital como ser essencial para o progresso em todos os setores de atividade. Portanto, de facto, é uma área de enorme importância, resulta na necessidade de engenheiros de informática, aqui com diferentes posições profissionais, porque, como eu disse, responsáveis pelo desenvolvimento e pela gestão da operação destes sistemas,
Eu aqui fui buscar alguns rankings mais recentes, por exemplo, dos Estados Unidos. O S-News tem um ranking dos melhores empregos na América e no top 10 hoje em dia tipicamente há duas áreas que se destacam, uma que tem a ver com a saúde e outra tem a ver com as tecnologias de informação e comunicação. São as grandes áreas que se destacam mais a nível de emprego. E no domínio das tecnologias de informação e comunicação tinham aqui 3 tipos de posições profissionais, sendo que aqui está aqui software developer, portanto responsáveis pelo desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de aplicações, que eu destaco por um lado porque, digamos, a licenciatura que estou a apresentar, a saída profissional mais típica será deste tipo, desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de aplicações, e por outro lado destaco pelo volume, pelo número, por exemplo aqui tem um número que é o número de empregos previstos, novos empregos nos Estados Unidos nos próximos anos, 500 mil aqui nesta área, também o salário, até, portanto, digamos, esse é um destaque. Agora, também, este slide eu também destacava aqui outros 2 tipos de profissões que têm crescido de importância e que partilham as bases de formação, há uma base que é comum, portanto, em termos das tecnologias de informação e comunicação e da computação, da programação, dos sistemas computacionais, que é necessária para os 3 e, portanto, ingressando nesta licenciatura, portanto, adquirem as bases para estes tipos de posições profissionais, relacionado com a segurança, e em Portugal, se tem estado atento às notícias, percebem que cada vez é mais importante ter profissionais nesta área da segurança, e o outro na área de ciência de dados, porque, digamos, quando falamos de tecnologias de informação e comunicação, enquanto no passado estava muito em causa passar de procedimentos manuais para procedimentos informáticos, hoje em dia há imensos dados que estão a ser recolhidos e a grande questão é o que se faz com esses dados, e essa é uma questão específica para um cientista de dados, como tirar partido dos dados para tomar decisões, ajudar na tomada de decisões, etc. Como digo, há aqui bases que são comuns, e, portanto são exemplos de posições profissionais. Portanto, é uma área de grande importância em que há muitas oportunidades de emprego. Aqui estão alguns nomes de Portugal, mas eu acho que não tenho muito tempo para detalhar, não interessava detalhar muito, é só dar a ideia que na Europa, Portugal é dos países mais dinâmicos nesta área, portanto, com um crescimento, em anos recentes, tem tido um crescimento de cerca de 30% ao ano do número de profissionais a trabalhar nestas áreas, que se destaca na União Europeia. Isso resulta, portanto, naquilo que também vemos muito nas notícias, mesmo multinacionais que instalam em Portugal centros de desenvolvimento, investigação e desenvolvimento, centros de tecnologias de informação e comunicação, portanto, é um reflexo deste grande dinamismo que há em Portugal, e depois tinha aqui exemplos, nomeadamente no Porto também, grandes empresas que se instalam, digamos, não são empresas nacionais, mas multinacionais, que instalam na região centros de desenvolvimento, centros de investigação. São só alguns exemplos mais recentes em diferentes setores. Bom, portanto, é uma área importante. Agora, falando mais em concreto da licenciatura. Portanto, esta licenciatura, portanto, é uma licenciatura de banda larga, portanto, pretende fornecer, então, fundamentos de banda larga nesta área, que tem a particularidade de ser oferecida em conjunto pela Faculdade de Engenharia e pela Faculdade de Ciências. Esta conjugação de esforços das duas faculdades, com competências complementares, permite-nos também ter uma oferta de volume mais significativo, que eu no fim já indico. Esta licenciatura, digamos, historicamente resulta, digamos, a partir já deste ano, portanto, teve a primeira edição este ano, mas vem no seguimento de mestrados integrados que existiam anteriormente, portanto, mestrados integrados de 5 anos, mas que, por força de lei, deram origem a cursos separados de licenciatura e mestrado. Bom, portanto, é de banda larga e é um curso conjunto. Agora, olhando um pouco mais para dentro, esta banda larga refere-se, reflete-se, portanto, o nosso objetivo é fornecer então uma formação nos fundamentos científicos e técnicos da engenharia informática e computação. Estava aqui dividido em 3 vertentes, começando com fundamentos de engenharia em geral, portanto, matemática e física, alguns componentes dessa linha. Isto é importante não só porque é importante para depois para a sua aplicação no domínio da engenharia informática, mas também para habilitar, digamos, os profissionais desta área a serem capazes de dialogar com outras áreas de conhecimento e outras áreas de engenharia. Depois, obviamente, o foco central
são a cobrir, portanto, de uma forma bastante sólida e abrangente as grandes áreas de conhecimento da engenharia informática e computação. E aqui o que eu gostava de referir é que nós desenhamos o plano de estudos alinhado com os melhores referenciais internacionais, de associações internacionais, nomeadamente o ACM e 3Es, que definem recomendações para currícula nestas áreas, com um conjunto de áreas que nós procuramos cobrir de uma forma bastante larga, portanto, desde aquilo que tem mais a ver com programação de algoritmos, tem mais a ver com as infraestruturas de computação e depois aqui algumas áreas mais especializadas, mas é dar esta nota que temos aqui esta grande preocupação de alinhamento internacional. E depois há aqui também alguma componente mais flexível. Há um plano de estudos, mas aqui acho que aqui o objetivo não é, eu acho que também depois tinha esta informação, digamos, nos sistemas de informação, na Faculdade de Ciência, na Faculdade de Engenharia. O objetivo não é apresentar-vos o detalhe do plano de estudos, é, como eu referi anteriormente, há aqui alguns blocos de formação mais fundamental de matemáticas e físicas. Alguns pequenos módulos de competências transversais também são muito importantes para o exercício profissional, a nível de trabalho em equipa, comunicação e outros. E depois, obviamente, o foco principal na engenharia informática e computação, em que há aqui duas linhas estruturantes, uma que tem mais a ver com, se quiserem, as infraestruturas de computação e comunicação, que é esta linha que está em baixo, leitura de computadores, sistemas operativos e redes. A outra tem mais a ver com a parte, digamos, de software, de programação, de algoritmos, que está aqui. Portanto, são duas linhas estruturantes fundamentais na engenharia informática e computação. E depois tem algumas unidades mais especializadas, desde mais ligadas ao desenvolvimento web, bases de dados, engenharia de software, inteligência artificial, computação gráfica, que são também, digamos, que dão uma cobertura em largura de um conjunto de áreas que são importantes no exercício profissional, mas também fornecem as bases, dão uma visão em largura de áreas que depois poderão aprofundar a nível de segundo ciclo e fazer mesmo às vezes eventualmente um segundo ciclo especializado nestas áreas. Portanto, o objetivo é dar ficarem logo com uma visão em largura destas áreas extremamente importantes hoje em dia, e depois poderão, portanto, quer para o exercício profissional, quer para um possível aprofundamento de conhecimento posterior. A nível de saídas profissionais, a referir só que realmente há duas hipóteses. Portanto, é uma licenciatura de 3 anos, poderão optar por continuar estudos a nível de mestrado, nomeadamente se tiverem a ambição de desempenhar funções de maior responsabilidade e até com foco na inovação, portanto, não só, portanto, pensarem um pouco mais no futuro, portanto, e aí o mestrado pode habilitar para esse tipo de ambição, ou poderão, obviamente, ingressar no mercado de trabalho. Aqui, tipicamente, há dois tipos de posições profissionais, um mais relacionado ao desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicações para plataformas web, dispositivos móveis, etc., e outro mais ligado à gestão da operação de sistemas baseados em tecnologias de informação e comunicação, tipicamente administração de sistemas, de redes, de dados, segurança, etc. Portanto, há estas duas possibilidades, sendo que nós, a forma como desenhamos planos de estudos, há aqui uma aposta clara nossa no sentido de preparar, que nós chamamos de engenheiros de projeto, com formação de 5 anos, para aqueles que de facto ambicionam depois desempenhar funções de mais responsabilidade. Alguns exemplos pelo mundo de antigos estudantes, nomeadamente dos mestrados integrados que deram origem a esta licenciatura da Faculdade de Engenharia da Faculdade de Ciências. Portanto, aqui tem alguns logotipos que provavelmente reconhecem, e aqui, digamos, eu queria dar a ideia que a formação que podem adquirir e as competências que adquirem na Universidade de Porto nesta área está, digamos, ao melhor do que se faz no mundo e, portanto, ficam preparados. Portanto, é que eles têm a ambição de, ou, digamos, ter funções de grande responsabilidade em Portugal ou a nível internacional, portanto, ficarão preparados para ter posições desse tipo. No caso de, portanto, após a licenciatura, querendo continuar a mestrado, também dizer que na Universidade de Porto há aqui um leque largado de oferta, ou poderão continuar no mestrado que tem uma designação semelhante, também é um pouco de banda larga, ou então optar por mestrados mais especializados na área de redes e sistemas informáticos, engenharia de software, segurança informática, ciência de dados, multimédia. Portanto, são áreas, todas elas de grande crescimento e grande importância hoje em dia. Para terminar, aqui há alguns dados sobre ingressos para que estejam interessados. São dados desta edição de 2021. Nós, para o Concurso Nacional de Acesso, tivemos 266 vagas,
e a nota de entrada, portanto, do último colocado pelo contingente geral do concurso nacional de acesso foi 17,25. Aqui notem que este número de vagas foi possível devido, de facto, à capacidade instalada da Universidade do Porto, em conjunto da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Ciências, e mais capacidade existisse, mais procura haveria. Mesmo assim, com este número de vagas, mesmo assim, as notas de entrada ainda são relativamente altas. As provas de ingresso necessárias são Matemática A e Física e Química, ou Matemática A e Português. Portanto, terminando, portanto, é uma área de extrema importância, portanto, em que certamente terão muitas oportunidades profissionais, que terão uma formação de excelência na Universidade do Porto. É uma questão de gostarem da área e terem motivação para a área. Obrigado pela atenção e eu agora estou disponível para questões. Espero não ter gastado demasiado tempo. Muito obrigada, professor. Tivemos aqui várias questões de estudantes interessados nesta nova licenciatura. Começando então por esta questão do Filipe, por que escolher Engenharia Informática e não qualquer um dos cursos similares, como por exemplo Inteligência Artificial e Ciência de Dados ou Ciência da Computação? Ok, é uma boa pergunta. Eu diria que, portanto, assim, hoje em dia, por exemplo, falando da inteligência artificial e ciência de dados, eu próprio posso colocar esse slide. Portanto, no slide aqui assim, está bastante visível a importância da questão da ciência de dados e a inteligência artificial. Eu penso que nessa licenciatura de inteligência artificial e ciência de dados está muito ligada aqui à ciência de dados. Portanto, é uma área de grande crescimento e importância. Agora, é uma área um pouco mais especializada. Portanto, aqui a opção é fazer logo uma licenciatura um pouco mais especializada ou fazer uma licenciatura mais larga, uma Engenharia Informática e Computação. Eu acho que existe mercado para as diferentes opções, portanto, mas eu diria que a diferença principal terá mais a esse nível, não é? Portanto, ou seja, havendo claramente à partida, quando se vai fazer a licenciatura, já há um interesse muito especial pela área de ciência de dados específica, que é uma área um pouco mais específica, não é? Havendo já essa noção, essa intenção, é certamente uma excelente escolha, portanto, e a Universidade do Porto tem também uma posição cimeira nessa área, portanto. Pronto. Querendo começar por uma licenciatura mais larga, então a Engenharia Informática e Computação dá-lhe essa formação mais larga, podendo depois portanto, ter bases mais abrangentes e depois também na mesma poder mesmo fazer um segundo ciclo especializado. Eu até a lista de segundos ciclos, também a nível de segundo ciclo, fazer uma especialização e aprofundar conhecimentos nessas áreas. Portanto, eu acho que aqui a questão nesse caso, é começar logo especializado mais cedo ou mais tarde. Eu acho que depende um pouco do nível de interesse de cada um, mas eu acho que a nível de saídas profissionais, qualquer das soluções é uma excelente opção. A outra comparação com a ciência de computadores, a licenciatura de ciência de computadores. Eu aqui, portanto, também aqui sou um pouco suspeito, portanto, ao falar da licenciatura de Engenharia Informática e Computação. Mais uma vez, eu acho que aqui há dois, são perfis um pouco diferentes, mas eu diria que do ponto de vista quer da qualidade da formação, quer das oportunidades de emprego, existem, portanto, em qualquer das áreas e por aí, e na verdade, digamos, há muitas posições profissionais que serão comuns, saídas profissionais que serão comuns entre a ciência de computadores e a engenharia informática e computação. Eu diria que na ciência de computadores há um foco maior, até pela designação, nos fundamentos científicos, nomeadamente da computação, da teoria da computação. Isso vê-se mesmo no plano de estudos, naquilo que são as unidades curriculares obrigatórias, enquanto que na licenciatura de engenharia informática e computação houve uma preocupação logo nas unidades obrigatórias de abranger, digamos, outras áreas, desde, portanto, a engenharia de software, portanto, teste de software, etc., na formação obrigatória, da área da computação gráfica e interação, etc., ou seja, não aprofundar tanto, se calhar, no que são os fundamentos da computação e da teoria da computação e ter mais em largura. Mas isto, eu sei que na licenciatura de ciência de computadores também depois há a possibilidade de escolher optativas nas áreas de interesse de cada um. Mas diria isso, portanto, uma foco mais nos fundamentos científicos e até mais
dos algoritmos, etc., da teoria da computação. Outra talvez um pouco mais aplicada e procurando abranger aqui várias áreas de aplicação diferentes. Mas eu aqui sou um pouco, portanto, é uma visão, portanto, posso ser um pouco suspeito, portanto, o disclaimer tem que ser co-diretor desta licenciatura. Obrigada, professor. Vou colocar então mais uma questão da Eduarda. Ela colocou várias questões numa só, portanto vou tentar aqui cortar para ser mais fácil. Qual é, por norma, a área curricular que os alunos mais gostam? No final do curso, os alunos têm acesso a estágios profissionais e ligação com empresas? Sim, isto é um mapa do plano de estudos, um pouco detalhado. O que nós temos ainda no curso, temos uma pequena, nós não temos propriamente aqui um semifinal dos cursos poderão ter, ou seja, um curso que claramente tem uma aposta muito focada na profissionalização ao fim da licenciatura e, portanto, há cursos que têm só o último semestre completamente um estágio. Nós aqui o que temos de facto no final, temos aqui chamamos projeto integrador, tem várias modalidades, mas a ideia é que pode ser um estágio numa empresa, portanto quem pretende fazer a transição já para o mercado de trabalho, portanto tem a oportunidade de fazer o estágio numa empresa, mas em geral pode também fazer um projeto em equipa com impacto social, portanto mostrar um bocado no fim da licenciatura aquilo que são capazes, que problemas reais são capazes de resolver em equipa porque depois no mundo profissional também os desafios são resolvidos em equipa, não é? E com ligação a empresas e entidades externas, portanto há de facto essa ligação exterior, digamos, ainda no plano de estudos, não é? Pronto, existem outras possibilidades de fazer estágios de verão, por exemplo, no intervalo entre segundo e terceiro ano ou entre semestres, portanto existem aqui várias oportunidades de ter a ligação, digamos, às empresas no plano de estudos. Havia outra pergunta que tinha a ver com áreas curriculares. Certo. Assim, se eu entendi bem, portanto, fora do ponto de vista, essa não vou tentar adivinhar. Bom, aqui temos um foco grande que tem a ver com o desenvolvimento de aplicações e, portanto, na generalidade os estudantes estão preparados e como adquirem conhecimento, e temos aqui, por exemplo, unidades curriculares específicas focadas no desenvolvimento para a internet, para a web e também para dispositivos móveis. Eu penso que, na generalidade dos estudantes, eles sentem-se preparados e têm gosto de trabalhar nessas áreas, não é? Desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento, portanto, dos dispositivos móveis e web. Agora, se a pergunta for mais do ponto de vista, por exemplo, obviamente depois a nível profissional, depois há outras atividades que podem ser desenvolvidas. Se for mais a nível de continuação para o mestrado, há variadas opções, porque o mestrado vai um pouco além do que é o desenvolvimento de software, o desenvolvimento de aplicações, não é? Pode aprofundar depois, pronto, e há muita gente interessada em aprofundar estudos mais a nível da inteligência artificial, portanto, ou para nível da cibersegurança, portanto, depois aí isso aí já varia mais, não é? Digamos assim, mas no final da licenciatura, tipicamente, o interesse dos estudantes, eu penso que é em torno do desenvolvimento de aplicações e também um pouco na área de também alguma coisa na área de segurança e da administração de sistemas, mas eu diria que anda mais em torno disso. Bom, não sei, não percebi 100% da pergunta, espero ter respondido razoavelmente. Muito obrigada, professor. Infelizmente, este é o tempo disponível que temos para esta apresentação. Temos aqui mais questões, mas depois pedimos ao professor, se não se importasse, responder a seguir pelo chat. Ok. Sim, e muito obrigada a todos que nos estão a assistir e fiquem por aí, que a seguir vamos ter a palestra A Vida de uma Ligação Web com o professor Pedro Brandão. Muito obrigada. Obrigado também pela atenção.